E hoje é domingo de Páscoa, um dia de alegria, né? Jesus vive, Jesus ressuscitou. O plano perfeito de Deus foi consumado através de Jesus, de salvação para nós. Quinta e sexta foi de reflexão, né? Da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus ali na cruz por mim e por você, né? Para perdoar os nossos pecados, Ele pagou o nosso preço ali dos nossos pecados. Hoje Ele ressuscitou, né? O plano de Deus se consumou, né? Com a ressurreição de Jesus. Então nós devemos meditar nisso e ser grato a Deus. Como ser grato? Obedecendo, entregando a vida para Ele, abandonando o mundo, o pecado, aquilo que desagrada a Deus. E não deixar para refletir daqui um ano de novo, não, mas todos os dias. Porque foi preço de sangue por mim e por você, né? Antigamente, quando os judeus eles pecavam, matava o cordeiro. É por isso que Jesus é chamado de cordeiro, né? Porque antigamente a pessoa pecava, foi essa lei que Deus deu para Moisés, né? Para Moisés colocar, aplicar com aquele povo, né? As pessoas pecavam e elas, aqueles que tinham condições matavam o cordeiro. Aqueles que não tinham matavam um casal de pombo, um casal de rolinha, né? E ali pagava os pecados deles. Só que Deus não estava muito agradável com isso, né? Ele mudou toda a história, né? Ele disse: agora eu quero apenas um cordeiro. E vai ser por ele que o pecado de vocês vai ser perdoado. E por isso que ele enviou, né, um único cordeiro para toda a humanidade. Então é através aquele cordeiro, né, que antigamente era, aquela lei foi anulada através de Jesus. Então não existe mais, mas agora é através de Jesus Cristo. Qualquer um de nós pecou, desobedeceu a Deus, está andando no caminho errado, que desagrada a Deus, que não tem salvação. Você pode se arrepender. A partir do momento que a pessoa se arrepende verdadeiramente, entrega a vida para Deus, não rejeita o pecado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então a pessoa é perdoada através de Jesus. Jesus levou todos os nossos pecados, ele pagou a conta por nós, né? Então hoje é através dele, a gente pecou, se arrependeu, não pratica mais, pediu perdão a Deus, é apagado da memória de Deus. Então é um sacrifício perfeito, um plano de salvação perfeito que Deus fez, né? Através de Jesus. Então, que a gente não fique só, como é que diz, analisando, fazendo um exame de consciência, refletindo só de ano em ano, né? Tem pessoas que choram, tem pessoas que não comem carne, tem pessoa que faz isso, faz aquilo outro, mas nada disso é importante, gente. O importante é a obediência a Deus, né? Aí sim você está sendo grato a Deus. Quando você aplica isso, a sua obediência, de você entregar a Ele, de você, a sua vida para Ele, dele ser o seu único e exclusivo Deus e Salvador. Não tem salvação através de Paulo, de Moisés, de Pedro, de Maria, de fulano, de ciclano. De ponta a ponta, a Bíblia diz que só há um Salvador, que é Jesus Cristo, né? Porque Deus, esse plano de salvação não foi para ninguém, foi através de Jesus, foi para Jesus cumprir isso na cruz, né? E Jesus aceitou de boa, né? Jesus sabia, no entanto que ele falou, né, para os seus discípulos que ele ia ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, né, por mim e por você. Quem faria tamanho amor assim, de dar a vida por quem não merece?
né? A pessoa dá a vida por um filho é uma coisa, mas você dá a vida por aqueles que te rejeitam, que te odeiam, aonde é que existe esse amor? Em lugar nenhum. Só o de Deus, né? Que deu seu filho por cada um de nós, de Jesus, que, que se submeteu a tamanho sacrifício, né? Então a gente devemos agradecer a Deus, não esperar daqui a um ano, mas todos os dias devemos refletir sobre tudo isso, né? Deus se agrada muito e devemos entender que tudo aqui é passageiro, o mais importante é a salvação, a vida eterna, né? Esse é o plano de Deus, né? Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho amado, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é ter fé em Jesus? Ter fé em Jesus é acreditar que ele é o Filho de Deus, é reconhecer o sacrifício dele na cruz, né? E ter uma vida de acordo com o que está escrito na palavra. Não é que o líder religioso fala, porque hoje os líderes religiosos estão distorcendo tudo, estão passando por cima das autoridades de Deus, dos princípios, das leis de Deus, para satisfazer os seus desejos carnais. É isso que a gente está vendo isso. Por que está acontecendo isso? Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Né? E a palavra de Deus diz que o pecado ia se multiplicar, as pessoas iam ser mais amantes de si do que de Deus, do que da palavra. E isso a gente está vendo aí, gente. Isso a gente está vendo aí. A rebeldia das pessoas, né? Sem querer compromisso com Deus. Querem aceitar um Jesus, mas um Jesus que é da gandaia, é do pecado, um Deus do pecado, um Deus liberal, que só diz que Deus é amor e você pode ficar no seu mundinho de pecado, que ele não está nem aí. Ele é paz e amor e pronto. Só que não, gente, Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Ele deu o seu filho, Jesus morreu na cruz, né? Mas também ele cobra de nós, né? A obediência, porque a morada dele é santa, a morada de Deus é eterna. É vida eterna, é salvação. Lá não tem choro, nem dor, nem sofrimento. E ele quer que todos nós tenha essa glória, essa... Gente, a palavra de Deus diz que o que está preparado para aqueles que amam a Deus, que são obedientes a Deus, nem o olho jamais viu, nenhuma mente jamais imaginou, gente, de tão glorioso que é estar com Deus na glória, gente. No seu reino, no seu lugar eterno de perfeição, onde não há choro, nem dor e nem sofrimento. Mas para isso, não pode, lá não pode entrar o pecado, não pode entrar os desejos da carne, né? E ele quer que a gente vá para lá, né? Então, a gente tem que valorizar o que ele fez, né? E o que ele está fazendo, porque Deus está nos chamando à salvação. Todo tempo ele está nos chamando ao arrependimento do pecado, né? Aos desejos da carne. Mas quando ele nos chama, é o arrependimento, porque não entra, o pecado não entra. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Né? Infelizmente, muitos não querem aceitar Jesus, mas não quer abandonar os seus desejos carnais. O que a Bíblia condena. Se a Bíblia está falando que é pecado, é Deus que está falando, porque a Bíblia é a boca de Deus. Né? Então a gente tem que analisar, tem que refletir sobre a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, não vá na cabeça de fulano. A gente está vendo aí grandes líderes religiosos aí distorcendo a igreja. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas aceitando Jesus, mas não abandonando o pecado, aquilo que a Bíblia está condenando, né? Então, não tá, né? Muitos estão se deixando se enganar, né? Por quê? O diabo está investindo nisso, né? Porque as pessoas, elas são escravas do pecado, né? Mas Jesus é o nosso libertador. A partir do momento que a pessoa aceita a palavra de Deus, aceita obedecer a ele liberta. Então aquilo passou, né? Agora ele faz nova todas as coisas na vida da pessoa, mas para isso basta a cada um querer, né? O presente de salvação que Deus nos deu é para todos, né? A vida eterna é para todos ao lado de Deus, mas
Porém, não são todos que querem, né? Temos que travar uma luta diária na carne para abandonar o pecado. Todos os dias, né? A luta do espírito contra a carne, que a palavra de Deus nos fala, né? Infelizmente, estamos nos últimos tempos e muitos não querem, mas eu espero que essa mensagem faça você refletir no dia de hoje.